Você já experimentou algum tipo de efeito colateral? Talvez alguma medicação que em algum momento da sua trajetória você precisou usar, e você teve que ler lá ali na bula, naquelas letras bem miúdas, quais eram as preocupações em relação àquele medicamento. Afinal de contas, o uso dele poderia trazer consequências em algumas outras áreas da sua saúde. E você ficou um tanto quanto preocupado com isso. Mas efeito colateral é uma coisa que a gente experimenta não apenas na nossa saúde a partir de medicamentos que a gente toma. É uma coisa que a gente vê na própria história. Algumas decisões ao longo da história que governantes, reis, imperadores, presidentes tomaram, trouxeram consequências para suas nações, independente do tipo de consequência. É assim mais ou menos que funciona. As nossas atitudes, as nossas decisões, geralmente vêm acompanhadas de alguns efeitos colaterais. Essa, na grande história da humanidade, como nós conversamos um pouquinho semana passada, para aqueles que estavam aqui, também é uma grande verdade. Afinal de contas, a decisão da humanidade por virar as costas para Deus, por optar pela autonomia, por se tornar sua própria divindade, também traz efeitos colaterais. Aquilo que nós chamamos de pecado entra na história da humanidade exatamente nessa situação, quando a humanidade, fazendo uma opção, agora experimenta as consequências disso. E eu queria que a gente, nessa série que se inicia a partir de hoje, onde a gente vai usar as próximas semanas para se debruçar e refletir no livro bíblico do profeta Jonas, onde nós percebemos a surpreendente graça de Deus, entendermos também que algumas das nossas decisões, elas trazem efeitos. Quando a gente foge de Deus, quando a gente opta deliberadamente por ter uma vida distante dos princípios, preceitos e valores orientadores do Criador de todas as coisas, aquele que nos concedeu o próprio manual do construtor, nós também experimentamos consequências e efeitos que atingem não somente a nós, mas também aqueles que estão ao nosso redor. E é exatamente nessa direção que eu queria conversar com vocês na manhã de hoje, olhando então para o primeiro capítulo do livro de Jonas. Então eu convido você, nesse instante, a abrir ou a ligar a sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1. A gente vai fazer a leitura de todo o capítulo, do versículo 1 até o versículo de número 17. Eu vou fazer a leitura aqui na NVI, na nova versão internacional, que vai estar projetada. Você pode acompanhar aqui na projeção, mas também pode acompanhar aí na sua versão, e quando chegar em casa, lê e relê esse texto da palavra de Deus, que nos diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu até a cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia
profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levanta, clama ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos tirar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso, lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Com isso, eles ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? E respondeu ele: peguem-me, joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então pegaram Jonas, lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Oremos. Deus eterno, que a sua palavra venha como uma espada penetrante ao nosso coração, nos trazendo sabedoria, sensibilidade e discernimento, para compreendermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. No nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus. Queridos, o texto que nós lemos é o início do livro que conta a história de um profeta que vive um momento turbulento, onde ele recebe uma missão muito bem direcionada e ele se consciente disso. Talvez não esteja muito claro para você o que está acontecendo aqui, mas Jonas, um homem que servia a Deus, que fazia parte do povo escolhido de Deus, com o qual Deus havia estabelecido uma aliança e que Deus havia cuidado, protegido e direcionado, se vê agora com a missão de proclamar quem é Deus, o juízo de Deus, para transformação e arrependimento, para uma nação que era inimiga do seu povo. Mais do que isso, Nínive era a capital do grande império assírio, não só uma superpotência daquela época, em todos os quesitos, principalmente pelo seu potencial bélico, mas uma nação que era conhecida pela sua crueldade. Um povo que não se contentava simplesmente em vencer batalhas e escravizar os seus oponentes, mas que se satisfazia em torturá-los de maneiras inimagináveis, com muita crueldade. Jonas agora se vê em uma bifurcação, em uma situação complicada, porque ele começa a pensar em como Deus agiria sobre aquele povo, onde uma mensagem seria proclamada e o próprio Deus tocaria o coração daquele povo, e aquele povo viria a se arrepender. Jonas então se vê naquela situação e ele se vê descontente e desconfortável. Ter que falar do amor de Deus para quem ele não gosta, para quem ele não quer bem,
afinal de contas, tudo que ele tem de relação com aquele povo é o pior que você pode imaginar. Então agora a gente vê esse profeta em fuga, fugindo de Deus. Mas como eu disse, a reflexão que a gente vai ter ao olhar para o livro de Jonas, ela é muito mais profunda, porque ela está baseada na maravilhosa graça de Deus, que vai ser percebida, sendo derramada sobre todos aqueles que vão aparecer nessa história durante todo o livro. E nesse sentido, a gente começa já olhando para esse início, para a trajetória de Jonas, para essa tentativa de fugir de Deus, e Deus está mandando ele ir para um lugar e ele está indo exatamente para o lado oposto, como muitas vezes nós fazemos. Mas o que fica para nós é que o homem pode até tentar fugir de Deus, mas Deus, o poderoso Criador de todas as coisas, que tem as rédeas que regem o universo, sempre encontra o homem. Repare no versículo 3, Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Ele desceu à cidade de Jope, encontrou um navio que se destinava àquele porto, e depois de pegar a passagem, ele embarca para Tarsis para tentar, assim, fugir do Senhor. Jonas, então, agora nós sabemos, não é simplesmente mais um cidadão do povo hebreu. Ele é um profeta, e um profeta que tem um chamado muito específico. Venhamos e convenhamos, se Jonas é um profeta, um homem versado nas escrituras e na sabedoria de Deus, existe uma coisa que Jonas com certeza sabia. Ele sabia que, teologicamente falando, é impossível fugir de Deus. Mas ele foge, mesmo assim. Por que ele está fugindo? Por que ele está saindo dali? Por que ele simplesmente, então, se não quer atender aquele chamado, tapa os ouvidos, como muitas vezes a gente faz, né, dentro de casa, quando a gente não quer fazer alguma coisa que alguém está pedindo para a gente, e segue com a sua vida? Por que ele não continua ali, no meio da sua terra, no meio do seu povo? Um teólogo escocês, radicado nos Estados Unidos, chamado Sinclair Ferguson, que, refletindo sobre essa passagem, ele diz que o objetivo de Jonas aqui não era simplesmente fugir de Deus ou da presença de Deus, uma vez que ele sabia que isso era impossível, mas era fugir da presença perceptível de Deus, que é percebida de maneira ainda mais intensa no meio do seu povo. É mais fácil desobedecer a Deus se você está longe do povo de Deus. É mais fácil desobedecer a Deus se você não tem que ficar constantemente ouvindo valores, princípios e preceitos a respeito daquilo que Deus estabeleceu. Interessante pensar por essa perspectiva. Muitas vezes a gente faz aquela opção de deixar de experimentar a comunhão dos santos de Deus, exatamente porque no fundo do nosso coração o que a gente quer é fugir da presença perceptível de Deus. Porque uma vez que eu não tenho que estar próximo de pessoas que temem a Deus, que conhecem a Deus, que transbordam do amor de Deus, que trazem no seu dia a dia princípios, preceitos e valores de Deus, eu posso continuar seguindo o meu próprio coração, a minha própria vontade, o meu próprio desejo. Então, nesse sentido, o que ele está fazendo? Ele está querendo ficar distante do lugar onde, de alguma maneira, poderia lembrá-lo de que ele estava em falta de conformidade com o próprio Deus. É exatamente isso que Jonas está fazendo. É exatamente isso que a gente tem que tomar cuidado para não fazer. A gente tem ouvido
por aí, muitas pessoas dizendo que por conta da sua decepção com a igreja, isso é uma realidade, nós sabemos que igreja é um espaço de pessoas falhas, então a probabilidade de você se frustrar e se decepcionar com pessoas dentro do ambiente da igreja é muito comum. Eu costumo dizer que o grande problema da igreja é que tem pessoas dentro. Tem gente que critica que a igreja faz isso, faz aquilo outro. Eu falo assim, engraçado, a gente vem aqui de segunda a sexta, vê as cadeiras vazias, a gente vê o templo aqui organizado. Ele não faz mal a ninguém. Na verdade, não é esse ambiente. É a dificuldade que às vezes a gente tem com pessoas. Então, ao nos frustrarmos, a gente começa a dizer, não, eu não quero mais estar dentro desse ambiente. E aí a gente ainda vem com aquela história aparentemente piedosa de que mas o nosso relacionamento com Deus não mudou. Eu continuo adorando, crendo em Deus, servindo a Deus, estudando a palavra de Deus lá da minha casa, distante de todo aquele povo. Opa, acendeu uma luz. Tem alguma coisa aqui que a gente precisa conversar. Afinal de contas, estar no ambiente da comunhão dos santos, da comunidade dos discípulos, é exatamente o espaço que Deus usa para o nosso crescimento e desenvolvimento à maturidade, que é o propósito dele para a nossa existência. Quando nós começamos a nos esquivar disso e dizer que nós vamos viver fora desse ambiente, muitas vezes existem algumas coisas no nosso coração que lá no fundo a gente não quer tratar diante de outras pessoas, seja por qualquer razão que seja. A gente pode estar falando de alguns pecados de estimação que a gente não quer abandonar. A gente pode estar falando da dificuldade do nosso coração em perdoar. A gente pode estar falando de qualquer princípio, preceito ou valor estabelecido pela palavra de Deus que a gente não quer ter que lidar com ele. Então é mais fácil a gente fugir. Agora, um outro teólogo falando a respeito disso, Palmer Robertson, vai dizer que tentar fugir de Deus é como tentar fugir do ar, pois em Deus que nós movemos, vivemos e existimos. Não é possível fazer isso. Agora, não sei se você parou para se questionar também, por que Deus não deixa Jonas para lá e chama outro? Eu sinceramente faço esse questionamento constantemente quando eu leio e releio o livro de Jonas, que é um livro que eu gosto muito de estudar. Deus, o cara não quer ir? Deixa ele, larga ele, chama outro. Mas é interessante como Deus, ele literalmente persegue os seus escolhidos, para ficar bem claro que não somos nós que vamos na direção de Deus, porque nós queremos, mas para ficar bem claro que é Deus quem vem em nossa direção. E isso é muito importante de você se lembrar. Não é você que vai na direção de Deus, é Deus que vem em sua direção. Se Deus não abrir os nossos olhos a partir da ação do Espírito Santo, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nós não conseguimos nem entender quem Deus é e quem nós somos. Por isso, a gente precisa se lembrar que Deus vem em nossa direção. Se nós cremos em Deus, é porque Ele mudou a nossa vontade rebelde. Se nós o amamos, é porque Ele nos amou primeiro. O ser humano pode tentar fugir de Deus, mas Deus sempre encontra o ser humano. Mas o texto continua e a gente consegue perceber aqui algumas outras coisas. Versículo 4, o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, caiu uma tempestade violenta que o barco ameaçava arrebentar. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. Versículo 6, o capitão dirigiu-se então até Jonas, vai dizer para ele, como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, chame o seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e nós não morramos. Você já percebeu que toda desobediência acaba ferindo também outras pessoas? Em qualquer
ambiente, ao que você faz, pode servir para ferir ou prejudicar outras pessoas. Se você é um aluno que na sala de aula faz bagunça, existe a possibilidade de um professor retalhar toda uma sala por sua causa, não é verdade? A gente experimenta isso em várias esferas e perspectivas da nossa existência. A desobediência de Jonas, ela está gerando consequências, um efeito colateral, sobre outras pessoas que não tinham nada a ver com a decisão dele. Pessoas que nem sequer conheciam claramente quem Deus é, nem os seus princípios, preceitos e valores. E repare, por conta de Jonas ter tomado essa decisão, a situação é caótica. A tempestade tem afligido os marinheiros, a tripulação e todos os mais que ali estavam. Desesperados, porque eles não faziam ideia do que estava acontecendo. O único que sabia a razão de tudo estava fazendo o quê? Dormindo profundamente. Aqueles pagãos que não conheciam a Deus, não conheciam a Jonas, não sabiam o que estava acontecendo, começaram a imaginar que eles podiam estar ferindo alguma divindade local. Será que a gente está aqui, sei lá, ferindo algum Deus, ou a gente está aborrecendo alguma divindade, é por isso que a gente está sofrendo, será que é por isso que isso está nos levando a perecer? E é interessante que a gente percebe aqui, né, algo especial acontecendo. Jonas é procurado, e ele é ali convidado a se levantar em clamor a Deus. Isso talvez não fica tão claro para a gente, quando a gente está lendo, né, esse texto, mas se com um pouquinho mais de cuidado a gente olhar para as línguas originais e perceber o que está acontecendo ali, a gente vai perceber também que Jonas é aqui acordado com a mesma expressão com a qual ele havia sido chamado por Deus, que dizia que ele devia levantar e fazer algo na direção da cidade de Nínive. Mais uma vez, ele está sendo lembrado disso. E eu fico imaginando aquela situação de Jonas, fugindo, com o coração amargurado, mas ao mesmo tempo assustado, sabendo que ele está em desacordo com o seu Deus, sabendo que ele está fugindo até mesmo da comunhão do seu povo. Ele está ali, deitado, talvez de maneira a sentir no seu próprio corpo o peso dessa decisão. Ele então cai no sono, mas ele é acordado, e quando ele é acordado, sabe o que vem à tona? A mesma expressão que Deus havia trazido a ele, o levando a perceber-se, despertar-se, levantar-se e ir na direção da cidade de Nínive. Deus então aqui traz a verdade à tona. Eles então vão começar a questionar, né, quem que é o responsável por essa calamidade. Eles vão questionar: Jonas, qual é a sua profissão, de onde você vem, qual a sua terra, que povo você pertence, diga-nos. E aí ele vai responder. A gente lê isso a partir do versículo 8 até o versículo 10. Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus e da terra, que fez o mar e a terra. Com isso, eles ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Jonas está respondendo literalmente para eles que Yahvé, o Criador de tudo, é aquele em quem eu creio. Jonas não diz em nenhum momento àqueles homens que ele era profeta. Ele não fala a sua profissão, como eles haviam questionado, mas ele fala a sua origem, ele fala do seu povo, ele fala sobre a sua fé, ele fala sobre aqueles
aquilo que eles criam e sobre quem Deus era. Mais uma vez, comentando sobre isso, Dr. Palmer Robertson vai dizer, de maneira até irônica, que Jonas era alguém que não queria levar a palavra de Deus aos pagãos. Mas os pagãos aqui, eles estão de toda maneira tentando entender a situação e vão até mesmo procurar, tentar evitar que Jonas pereça. Mas Deus está ali no controle de todas as coisas. Deus está agindo. E com justiça Ele age. E com justiça Ele lidará com todo pecado. Versículos 12 e 13 nós lemos: peguem-me e joguem-me ao mar, ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. Eles tentam salvar Jonas, eles tentam fazer alguma coisa até perceberem que não é possível. E aí sim, eles vão jogar Jonas ao mar. Mas eles fazem isso, olha só, homens que não conheciam e não temiam a Deus, que não tinham nenhum relacionamento com Deus, que não tinham toda a experiência teológica que Jonas tinha. Eles se prostram, eles se dobram, eles clamam. E aí a gente pode elencar uma série de textos bíblicos que nos faz perceber isso. Salmos que dizem como todos os povos acabam se dobrando a Deus, pelo seu mover, pelo seu agir, pela sua grandeza, pela sua majestade. E sabe o que acontece diante daquela situação? Aqueles homens que não conheciam a Deus, reconhecem que existe apenas um Deus verdadeiro. Deus usa o efeito colateral da desobediência de Jonas, que levou aqueles homens ao desespero, achando que iriam perecer, para abençoar aquelas pessoas. Sabe o que isso nos ensina? Que Deus age apesar de nós. Deus não precisa da gente para agir. A última coisa que Jonas queria era levar a palavra de Deus aos pagãos, aqueles que não conheciam, que não viviam a vida religiosa que ele vivia. E Deus está usando até a fuga de Jonas para abençoar pessoas, para despertar pessoas, para constranger o coração de pessoas. O efeito colateral daquela decisão de Jonas em desobedecer a Deus abençoa aqueles que ali estavam. Então, aqueles homens clamaram ao Senhor, pegaram Jonas, lançaram ao mar enfurecido, ele se aquietou, ao verem isso, adoraram ao Senhor com temor, oferecendo sacrifício e fazendo a Deus votos. A gente não consegue mensurar o que estava passando na cabeça de Jonas naquele momento, quando ele se dispõe e diz: então, me joguem ao mar, que a fúria será aplacada. Mas a gente pode perceber aqui um tipo de sacrifício da parte de Jonas que é substitutivo. Para que aqueles homens não perecessem, ele precisava perecer. Ele tinha essa noção. Deus vai ali enviar um grande peixe para preservar a vida de Jonas. É exatamente isso que a gente lê na sequência, né? Deus fez com que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro do peixe. Mas esse peixe não é para devorá-lo, esse peixe não é para destruí-lo, esse peixe é para preservá-lo. E Jonas vai ficar ali, e a gente vai conversar um pouquinho mais, ou continuar conversando sobre essa história a partir de semana que vem. Mas, quando nós olhamos para as páginas do Novo Testamento, e percebemos pessoas questionando a Jesus sobre os sinais e milagres que ele fazia, e ele fala que seria dado ali um sinal, nenhum outro, senão o sinal de Jonas. Assim como ele ficou dentro da barriga do peixe por 3 dias, Jesus, o Deus encarnado que entrou na história para lidar
com os nossos erros e as nossas falhas, disposto a ser o sacrifício substituto por mim e por você, também ficou morto por 3 dias, mas venceu a morte. É exatamente isso que Deus faz. Deus lida com o pecado de maneira substitutiva para todo aquele que nele crê. A lógica da substituição é algo que Deus estabelece a partir da sua justiça, porque se uma dívida precisava ser paga e nós não podíamos pagá-la, alguém precisa pagar, alguém precisa aplacar a ira que foi acendida, e é exatamente isso que o sacrifício de Jesus faz. Esse sacrifício redentivo, remidor, substitutivo de Jesus, é o que nos faz então agora perceber que Deus nos ama, cuida de nós e faz algo em nosso favor, apesar de nós merecermos, apesar da nossa incapacidade. E se a gente está falando que Deus lidará com todo o pecado de maneira justa, quando nós também olhamos para as últimas páginas da sabedoria bíblica, já no livro de Apocalipse, a gente também encontra ali uma situação elucidadora. A gente percebe que um dia todos nós estaremos diante de Deus, o justo juiz. E aí, existem 2 possibilidades. Existe a possibilidade de nós sermos julgados diante desse justo juiz a partir dos livros que contam a história da nossa vida, a nossa biografia não autorizada. Tudo que a gente fez ali, relatado, de melhor e principalmente de pior. E aí a gente corre o risco de acreditar que a gente pode confiar que a balança vai pesar para o nosso lado. Afinal de contas, eu me considero uma pessoa boa, eu fiz mais coisas boas do que coisas ruins. E eu quero te alertar que ficar à mercê disso é um risco que você não deveria correr. Sabe por quê? Porque se o padrão de bondade de Deus é o próprio Deus e nós não atingimos esse padrão, na hora da balança, sempre vai pesar para aquilo que a gente tem de pior. Agora, existe uma possibilidade substitutiva. Em vez de nós sermos julgados e avaliados pelos livros que contam a história da nossa vida, nós sermos julgados e avaliados pelo livro da vida escrito com o sangue do Cordeiro. Afinal de contas, quando nós temos os nossos olhos abertos pelo Espírito Santo de Deus, percebemos quem nós somos, quem Deus é, a nossa vida caótica por conta do pecado, a incapacidade de resolver qualquer coisa, mas nos percebemos também amados por Deus em Cristo, nosso Redentor, e nos rendemos completamente agora a Ele. Nós não somos mais percebidos ou julgados por Deus a partir desses livros, das nossas decisões, das nossas escolhas. Nós somos percebidos por Deus agora de nova maneira, a partir daquele que de maneira substitutiva faz por nós aquilo que eu e você definitivamente não poderíamos fazer. As nossas decisões, as nossas atitudes trazem consequências, têm efeitos colaterais, mas o amor de Deus revelado em Cristo Jesus também tem um efeito colateral que nos salva. O sangue de Cristo é aquele que nos liberta de todo pecado. Nessa direção, queria compartilhar com você a história de um australiano chamado James Harrison. James Harrison, quando tinha 14 anos de idade, precisou passar por uma cirurgia muito delicada e, em consequência disso,
precisou também de bolsas e bolsas e bolsas de sangue. Depois daquela experiência que mudou a sua vida, ele decidiu que seria doador contínuo de sangue. E quando ele completou 18 anos, foi isso que ele começou a fazer. Ele se dispôs a ser doador de sangue. Quando ele tinha 24 anos e doar sangue já era uma prática recorrente para ele, os médicos fizeram uma descoberta. James Harrison tinha no seu corpo alguns anticorpos extremamente raros, que ajudam no combate a uma doença que é fatal para recém-nascidos. Vocês devem já ter ouvido do problema de mães com RH negativo e pai de RH positivo, quando o próprio corpo da mãe produz anticorpos que destroem os glóbulos vermelhos da criança. Ainda que hoje seja mais comum tratamento e vacina para esse tipo de coisa, no passado, a única condição era o sangue de outra pessoa que poderia ajudar com anticorpos nessa direção. Ao longo de 60 anos, James Harrison doou sangue 1.172 vezes. Estima-se que o seu sangue salvou 2.400.000 bebês. Aquela condição que ele tinha, teve como efeito colateral a salvação de muitas pessoas. Apesar da nossa condição, o amor de Deus revelado em Cristo Jesus e no sangue dele derramado, tem como efeito colateral a salvação dos eleitos de Deus. Que isso nos mova na direção de nos rendermos a Deus, sabendo que nós não podemos fugir dele e que é importante estarmos no meio do seu povo, tendo o entendimento de que em Cristo Jesus podem ser feitas novas todas as coisas. Eu gosto de encerrar todas as nossas reflexões nos levando a perceber o que Deus, a partir de tudo isso que nós conversamos, quer fazer em nós e o que Ele quer fazer através de nós. Talvez você tenha chegado aqui frustrado e sobrecarregado por conta de uma série de coisas, inclusive das suas decisões. Mas hoje você consegue perceber o efeito colateral do sangue de Cristo derramado sobre a sua vida. E mais, isso nos leva a perceber que agora que nos percebemos amados por Deus, isso transborda de nós. Existem pessoas próximas de nós que não conhecem a Deus e que precisam urgentemente de algo que traga sentido e novo ânimo para a existência deles. Existem pessoas próximas de nós que talvez estejam decepcionadas com Deus e com a igreja. E talvez a nossa maneira de viver o Evangelho e transbordar do Evangelho possa ser um efeito colateral que vai impactar e transformar a vida dessas pessoas, que vai trazer um efeito imediato e vai ecoar na eternidade. Queria convidar você nesse momento a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Deus eterno, poderoso, maravilhoso, Deus onisciente, onipotente, onipresente, Deus que tem as rédeas que regem o universo. O Senhor é poderoso, é imutável, é soberano. Por isso nós nos prostramos aos teus pés, Pai, nós nos rendemos diante de Ti. Muitas vezes, por conta dos desejos do nosso coração, nós tentamos fugir do Senhor. Afinal de contas, somos seres mortos em seus delitos e pecados. Mas o Senhor, no grande amor com o qual nos amou, revelado em Cristo Jesus, derrama sobre nós a sua surpreendente graça, graça sublime, maravilhosa, preciosa,
Graça que nos transforma, que nos faz enxergar as coisas agora em uma nova perspectiva, de uma nova maneira, de um novo jeito. Que o Senhor impacte e transforme o nosso coração, que possamos viver para a honra e glória do Seu nome, ó Pai. Que o Senhor nos ajude a lidar com as nossas frustrações, com os desejos enganosos do nosso coração, com os nossos pecados de estimação, com a amargura, ó Pai, que tem se enraizado dentro de nós. Que o Senhor derrame cura, Pai, sobre a sua igreja, sobre o teu povo. Que o Senhor nos desperte para aquilo que o Senhor quer fazer por meio de nós, aonde o Senhor tem nos levado e nos colocado, na escola, na faculdade, no trabalho, na nossa família. Que o efeito colateral das nossas decisões, ó Pai, possa ser abençoador, transformador, que possa ajudar pessoas, Deus, que tanto têm sofrido, desanimadas, desamparadas, amarguradas, diante das dores do mundo, diante das angústias de um mundo instável, contaminado pelo pecado, que jaz no maligno. Que o Senhor, Pai, use o teu povo aqui reunido, para viver isso de tal maneira, com atitudes e palavras, de forma que nós possamos subverter as estruturas contaminadas pelo pecado, e vermos pessoas sendo completamente transformadas pelo teu amor, pela tua misericórdia e pela tua surpreendente e preciosa graça. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.